Uma famosa litografia do pintor espanhol Francisco Goya recebeu o nome de O Sonho da Razão Produz Monstros. Goya acompanhou a Revolução Francesa de perto e viu a sua Espanha ser invadida e dominada pela França de Napoleão. Esta obra foi produzida em 1799, quando a Revolução já havia fracassado e todos reconheciam o caos em que a França havia caído. Mergulhado nos pensamentos de seu tempo, Goya entendeu como as ideologias nascidas da razão podem transformar o mundo em um lugar mais sombrio, ainda que inicialmente tenham a melhor das intenções. Algumas pessoas ainda acreditam que a Revolução Francesa foi positiva. Isso parece resultado do modelo de ensino que temos nas escolas. Nossos livros didáticos são baseados na interpretação de historiadores robespierristas. Sim, historiadores que admiravam o regime terrorista de Robespierre, como Georges Lefebvre, Albert Martier, Jean Jaurès e Albert Sobol. Para esses historiadores, a morte de quase 30 mil franceses na guilhotina, a maioria gente simples do povo, e outros 180 mil camponeses contra-revolucionários na Vendéia, era justificável porque uma nova era na política havia surgido. Para eles, talvez a política seja mais importante do que a vida humana. Outros historiadores não viram a Revolução com um olhar tão romantizado. Notaram que ela não foi um movimento popular totalmente espontâneo, que alguns líderes revolucionários se aproveitaram do contexto social da época para chegar ao poder. Afinal, a França já havia passado por diversos problemas econômicos antes, sem qualquer ameaça de uma revolução. Mas em 1789, alguns nobres e burgueses se aproveitaram da popularidade das ideias iluministas para reivindicar mudanças. A influência dessas ideias teve maior ou menor grau em diferentes momentos da Revolução. É o que explica o historiador francês Daniel Murnay no livro Os Intelectuais da Revolução Francesa. O livro foi lançado pela editora Caravelas, que vale comentar. É um achado para o público brasileiro que sempre foi refém de livros com uma visão marxista da história. A editora tem traduzido obras importantíssimas da historiografia mundial que o Brasil nunca teve acesso, a não ser aqueles que sabem ler em francês ou inglês. O Manual de História, inclusive, já fez um vídeo indicando outro livro dessa editora, A Revolução Sanguinária, de Louis Madelin, que está sendo vendido em um combo com este livro de Daniel Murnay. E provavelmente eu vou fazer mais vídeos recomendando a leitura de outros livros da editora, porque os lançamentos que ela tem feito realmente são muito bons. Vale a pena entrar no site da editora para conferir o que eles têm por lá. Ou, se você preferir, espere os próximos vídeos do Manual de História para receber outras recomendações. O livro indicado neste vídeo não trata da Revolução em si e dos políticos que a fizeram, mas das ideias que levaram à queda do antigo regime. Murnay mostra que a Revolução não foi resultado da crise econômica na França, que de fato existia, mas resultado de ideias antimonarquistas e antirreligiosas que mudaram totalmente a relação dos franceses com as autoridades. As ideias que circularam pela França ao longo do século XVIII não eram propriamente ideias de uma revolução, mas de reformas. Apesar disso, elas ajudaram a tornar um povo passivo mais ousado e a se revoltar contra todos os poderes. O autor Daniel Murnay quebra alguns clichês sobre a Revolução. Ele verificou, por exemplo, que o livro O Contrato Social de Rousseau, obra consagrada pela posteridade como a Bíblia da Revolução Francesa, mal tinha sido lida antes de 1789. Sua pesquisa mostra também que boa parte do que era lido na época eram menos os grandes títulos filosóficos iluministas do que outras obras menos conhecidas e mais radicais. O livro começa descrevendo as bases religiosas que organizavam a visão de mundo da época, fundadas na obediência e na aceitação da dor, da miséria e do sofrimento como o único caminho para o reino de Deus. Foi nesse contexto que filósofos iluministas começaram a questionar as autoridades, iniciando os franceses no ato da reflexão. O mais interessante do livro é que o autor detalha em que medida cada filósofo iluminista contribuiu com as ideias que inspirariam a Revolução. Fiquem agora com alguns trechos selecionados do livro. O estado de espírito por volta de 1715. Pode-se definir facilmente o ideal social do século XVIII. O homem foi criado para obedecer a Deus. A vontade de Deus foi transmitida por intermediários que ele não deve desautorizar, contra os quais ele não tem o direito de resistir. No topo da hierarquia, o Papa, diretamente inspirado por Deus,
chefe absoluto dos bispos que fazem os padres conhecerem as suas vontades. Os fiéis só precisam receber dos padres as regras estritas e imperiosas de suas vidas. Os chefes políticos são os reis, ungidos de Deus, e dele recebem um poder absoluto do qual não precisam prestar contas a ninguém. Eles são donos dos corpos e dos bens de seus súditos. Por isso pode despi-los, aprisioná-los, matá-los. Seus súditos não têm o direito de se oporem. É realmente como uma espécie de Deus que os cortesãos adoram em Versalhes, o grande rei. Pode acontecer que seja do agrado de um rei vender seus súditos como o dono de um domínio vende suas ovelhas. O rei da França pode vender uma de suas províncias ao rei da Espanha ou da Inglaterra. Os franceses não devem pensar que têm algo a dizer e nem mesmo nada a pensar. O rei da França exerceu seu direito. Os franceses não têm que exigir nada além do direito de obedecer. Comandados, punidos, recompensados pelas decisões soberanas do sumo sacerdote e do rei, os homens servirão a desígnios que são os melhores, pois são divinos. Autoridade, hierarquia, disciplina, obediência serão os fundamentos da ordem social e da ordem moral. Essa doutrina poderia ser a doutrina de uma escravidão. Os súditos poderiam obedecer ao déspota pelo medo, como o rebanho teme ao chicote que o conduz. Que importam o sofrimento, a humilhação e a injustiça, uma vez que na vida eterna Deus elevará aqueles que os poderes humanos terão abatido? A vida é e deve ser um vale de lágrimas. A vida deve ser uma expiação, uma penitência. O homem não deve ter outro pensamento senão ganhar a vida eterna. E a ganhará quanto mais for humilde, submisso e resignado. Certamente essa doutrina é mais ou menos teórica, mas apesar de tudo parece legítima. Na França não havia Inquisição nem autos de fé como na Espanha, mas havia uma autoridade vigilante e implacável que punia com os castigos mais duros aqueles que pareciam resistir à autoridade política ou religiosa. Enforcavam ou encarceravam os escritores ímpios ou pouco respeitosos. Queimavam a língua dos blasfemos com ferro em brasa. Podia-se perder a vida sob a simples suspeita de falar mal do rei ou do seu governo. Mas por que o bom vinho, os bailes, o amor seriam em si mesmo pecados? Deus nos deu o desejo da felicidade, por que não teria dado ao mesmo tempo o direito a ela? É esse direito que os iluministas vão reivindicar em suas vidas, no sentido oculto de seus escritos, em algumas peças clandestinas nos últimos anos do reinado de Luís XIV. Alguns não são realmente filósofos, outros propõem realmente uma filosofia do deleite, ou do prazer delicado. Saint-Évremond afirmou: o homem deve dedicar-se à busca de sua felicidade, pois está em seu poder aumentar seus prazeres e diminuir suas misérias. Certamente a busca deve ser racional. Só é sabedoria aquilo que é feito com sabedoria. Outros tentam se opor à razão argumentativa com a ideia da obediência passiva, mas o cartesianismo triunfa. A razão, diz Pierre Bailly, é o tribunal supremo. É a razão do bom senso que decide com base em princípios de evidência e não na tradição e na autoridade. É difícil obedecer, sofrer, renunciar quando não se é mais recompensado pelas alegrias do amor divino, quando não se está convencido de que a lei do sofrimento é uma lei divina. Por mais intensas que fossem as resistências ao despotismo religioso, não havia na França um mal-estar moral, havia um mal-estar político. Nos últimos 20 anos do reinado de Luís XIV, não havia senão o peso cruel dos abusos da justiça, da insolência dos privilegiados, da humilhação das guerras e do fardo dos impostos mal distribuídos. Os primeiros iluministas não procuram a melhor forma de governo. Aceitam o princípio da autoridade absoluta. Querem remediar os abusos da justiça, reformar o sistema financeiro, assegurar a prosperidade do comércio. O que havia na França eram reformadores. Nenhum deles era republicano. Sequer pensavam em questionar os princípios da autoridade absoluta do rei. Eles detestavam o despotismo e queriam que o povo amasse seus mestres e que esses mestres governassem para a felicidade daqueles. Eles discutiam o problema político, não a monarquia. Mas eles acostumaram aqueles que os liam a refletir e, se estivessem descontentes, a recusarem a obedecer. A difusão das novas ideias. Pouco a pouco, os defensores de uma moral independente e menos rigorosa que a moral cristã se multiplicam. Pela ousadia de seu pensamento, mestres ocultos conhecidos apenas por um pequeno número ajudaram a transformar os duvidosos em negadores e os adversários discretos em adversários insolentes.
Suas obras foram impressas clandestinamente. As cópias eram numerosas e espalhadas por toda a França. Essa filosofia oculta teve grande importância nos anos 1720 e 1730. Todos eles são mais ou menos deístas ou ateus. Certamente existem círculos libertinos, grupos de alegres bons-vivants que pecam alegremente afirmando que não acreditam no pecado. Esses filósofos não se ocupam de política, exceto Jean Méliès, um precursor do ateísmo que se revolta contra todos os despotismos com uma violência feroz. É dele a frase "queria que todos os tiranos fossem enforcados com as tripas dos padres". Ele sonha com uma espécie de comunismo libertário. Todos esses pensadores trabalham nas sombras e apresentam um arsenal de argumentos críticos contra a religião e a espiritualidade. Os livros desses escritores menos conhecidos serão reeditados nos anos 1760, pouco antes da Revolução, por Voltaire, Diderot e D'Holbach, e por isso às vezes são até confundidos com suas obras. Voltaire. O mais célebre desses autores, de longe, é Voltaire. Ele é um grande homem aos olhos da opinião pública. Muitas de suas obras podem ser lidas sem que se note sua antirreligiosidade. Tanto é assim que membros da igreja se rendiam ao prazer de lê-lo. As pessoas mais piedosas o consideravam um mestre da espirituosidade e da boa escrita. Quem era então esse Voltaire antes de sua partida para a Prússia? Um poeta dramático e épico, brincalhão e espirituoso, historiador minucioso. No entanto, inquestionavelmente, era um filósofo. Ele desconfiava dos preconceitos, das ideias estabelecidas e confiava apenas na autoridade da razão. Para ele, todas as religiões são equivalentes. Todas as crenças e fervores místicos não passavam de aberrações. Criticava os teólogos, os monges preguiçosos e os padres severos. Seus editores resumem um de seus livros com muita justiça a isso: a virtude consiste em fazer o bem aos semelhantes e não em vãs práticas de mortificação. Esta é uma doutrina clara para o leitor comum, pois apela ao bom senso. Suas ideias políticas são muito indefinidas e, na verdade, ele quase não se ocupa de política. Ele critica de passagem alguns abusos, como a injustiça dos impostos. No entanto, essas críticas não eram audaciosas, não tinham nada de desrespeitoso para com o rei Luís XVI, em quem os franceses depositavam suas esperanças. As cartas filosóficas são mais relevantes. Nelas, Voltaire estuda o mecanismo do governo inglês e o controle dos poderes. Faz um elogio de um sistema financeiro que distribui equitativamente os encargos e permite ao camponês viver com conforto. Admira a ordem social que estabelece postos não com base em privilégios de nascimento, mas de acordo com a capacidade dos serviços prestados ao Estado. Percebe-se claramente, portanto, que ele não pretende propor à França que tome como modelo a Constituição inglesa. Depois deste livro, ele não voltará a falar sobre Constituição. As visões políticas lhe são indiferentes. Montesquieu. Montesquieu estava convencido de que não devia tocar na religião católica e na ordem política. Ele não desejava nem uma revolução, nem mesmo uma transformação profunda. Sem dúvida, o livro O Espírito das Leis é totalmente favorável ao governo republicano e à virtude que é o seu princípio. Mas são dissertações teóricas, não reflexões sobre realidades políticas. De fato, ele faz um elogio à Constituição inglesa, que submete a autoridade do rei a um parlamento. Contudo, não houve um único leitor de Montesquieu que escrevesse, nem mesmo em segredo, imitemos a Inglaterra, nomeemos um parlamento francês. Muitos estavam convencidos de que as coisas não corriam melhor lá do que na França. Todos, e Montesquieu em primeiro lugar, estavam convencidos de que o que convinha aos ingleses resultaria em desastre na França. O que Montesquieu desejava não poderia surpreender ninguém em 1748. Ele tinha um ódio violento ao despotismo, a todos os abusos de poder, à Inquisição, à intolerância religiosa e à escravidão. Mas ele era monarquista, parlamentar e aristocrata, não aspirava a nada além de uma realeza prudentemente temperada por corpos intermediários e leis fundamentais. Não se deve, portanto, exagerar a importância filosófica de O Espírito das Leis que muitos filósofos da época, aliás, criticaram. Mas aqueles que o admiraram não eram revolucionários. Não queriam impor nem se opor, buscavam apenas conselhos e os sugeriam com prudência. Ele discutia princípios políticos cuja evidência racional pudesse atrair o consentimento universal. Para ele, as leis não são justas ou injustas, são boas quando têm sucesso e más quando falham.
E o sucesso das leis nada tem a ver com nossas ideias de justiça e moralidade. A investigação de Montesquieu era tão vasta e meticulosa e suas conclusões tão claras e sólidas que impunham-se à opinião pública. Desde então, todos os antigos respeitos estavam ameaçados. Montesquieu não desejava abalá-los, mas sua obra continuaria a agir sem ele. Já não era mais possível dizer obedeçamos, aceitemos sem discutir. Podia-se e devia-se perguntar se a Constituição e as leis faziam a felicidade dos franceses. E se alguém duvidasse disso, podia-se concluir que as leis eram injustas e que havia motivo para mudá-las. Observações sobre as causas. A história dos sofrimentos populares não é o nosso tema, mas é um complemento necessário. É certo que as classes mais pobres da Revolução não desencadearam a Revolução e que não poderiam fazê-lo. Mas é igualmente certo que a receberam com alegria, que a apoiaram e lhe forneceram quase em toda parte suas forças decisivas. Elas não declararam a guerra nem deram os líderes, mas foram o exército sem o qual a Revolução não teria sido o que foi. A razão disso era a miséria. A nobreza está em plena decadência, vive agora de pensões e doações reais. A pequena nobreza provincial está cada vez mais pobre, cada vez menos respeitada. A burguesia vive de seus cargos estatais, de suas pequenas propriedades e do pequeno comércio local. Para os camponeses, a situação é muito mais obscura. Os proprietários médios e pequenos são felizes, mas os arrendatários são miseráveis. De fato, os camponeses possuem mais, mas sofrem com os direitos feudais de impostos. As crises de fome eram constantes e exaustivas. Por toda a parte, mendigos e indigentes proliferam assediando os transeuntes nas ruas. Segundo o padre Baudot, em 1765, dos 18 milhões de franceses, 3 milhões eram pobres. Daí toda essa literatura iluminista que se multiplica após 1760 em livros e artigos de jornais, propondo soluções para esse trágico problema da mendicância. Foram principalmente causas sociais e políticas que garantiram às ideias revolucionárias o apoio de um povo que não havia deixado de experimentar a revolta e que aguardava apenas um sinal de fraqueza do poder para se lançar violentamente nela. A convocação dos Estados Gerais foi o primeiro sinal de fraqueza do regime. Mas é preciso repetir que as direções tomadas pela Revolução não são necessariamente aquelas que se pensou quando se quis, em 1788 e 89, reformar a França. As origens da Revolução são uma história. A história da Revolução é outra coisa. O Manual de História está produzindo uma nova série documental. Lenin, o verdadeiro pai do stalinismo. Uma biografia do homem real por trás do mito. Aguarde.